Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui ao vivo para esse web debate proposto pela Unidade Sindical e Popular de Foz do Iguaçu como atividade da greve nacional de hoje, dia 18 de março. Hoje, às 4 da tarde, estava prevista a nossa concentração no Bosque Guarani, preparação para uma marcha, né, em defesa do serviço público, dos direitos, dos empregos e das liberdades democráticas. Mas em função da pandemia do coronavírus que assola o país, nós trocamos essa atividade em respeito a todas e todos e assumindo uma grande responsabilidade social como sindicato e como movimento social de evitar aglomerações. Nesse encontro, a gente obedeceu todas as indicações de segurança para todas e todos aqui presentes. Estamos obedecendo o distanciamento entre as pessoas, usando álcool gel e lavando com bastante força as mãos e evitando todo o contato social. Aqui na mesa, hoje, para esse debate, que tem como tema principal o serviço público como conquista social, estarão debatendo a professora Marli, do Simpref, o Hamilton, que é do CDH, a Tamara, que é do Sinti-Oeste, e o Clécio, que é da Cesunila. Vale esclarecer, para quem não conhece, que a Unidade Sindical e Popular de Foz do Iguaçu é um coletivo que agrega diversos sindicatos e movimentos sociais da região na luta dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então fica aberto o debate, começando pelo tema central da mesa, que é a conquista, o serviço público como uma conquista social, na ordem, então, da mesa como está posta, começando pela professora Marli, do Simpref. Boa tarde a todos e a todas. Então, estamos aqui reunidos com todos os cuidados, tá, para poder também continuar o nosso debate. Por quê? O nosso sindicato é dos professores e profissionais da educação municipal. Então, se nós somos do público, se não tiver mais serviço público, o nosso sindicato, como todas as escolas públicas, os CMEIs, seriam hoje a gente parado, né? Porque hoje está parado por causa da quarentena de 15 dias, né? Já a população sentiu na carne como é não ter o serviço público, principalmente da educação básica. Então a gente está aqui para defender o serviço público, principalmente da educação básica, que é o nosso setor. E eu passo a fala para o Hamilton. Boa tarde a todos aqui. É importante aqui o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu vem aqui hoje, nesse dia 18, que era um dia para estar na rua, mas estamos aí com essa pandemia a nível mundial e todo mundo, um mundo nervoso por causa disso, mas o mundo inteiro está comprovando que se não é o setor público, o combate a essa pandemia não estaria acontecendo. Você vê lá nos Estados Unidos que o sistema de saúde é todo privado, está com problema. Na Europa, na Espanha, interviram nos hospitais privados e transformaram em público. Estão mostrando que o setor público é de fundamental importância nas grandes crises. E temos que parar com isso no Brasil, de que ser o seguinte, um capitalismo que é onde quando dá lucro é deles e quando dá prejuízo é do povo. Então, tem que mostrar que o serviço público é de vital importância para a saúde, para a segurança e para o bem-estar e a distribuição de renda na população brasileira. Por isso é importante hoje, esse dia 18, e estamos aqui em respeito à população, conversando e debatendo e mostrando a importância do serviço público à população de Foz do Iguaçu, da região do Brasil. Eu sou a Tamara, do Sinti-Oeste. Nós estamos hoje mobilizados em defesa dos serviços públicos, pela educação, contra a Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95, ela impõe um teto para os gastos públicos. E isso faz com que sejam reduzidos os investimentos em seguridade social, em saúde. E a gente sabe que é graças ao serviço público que a gente tem acesso ao SUS, que a gente tem acesso à educação pública, à universidade.
Então, o que nós estamos defendendo não é para o servidor público, nós estamos defendendo para a sociedade, que a sociedade tenha acesso a um sistema de saúde que proporcione tratamento para todas as doenças e que possa atuar nas pandemias como a que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos de uma educação pública, gratuita e universal, de qualidade, desde a educação básica até o ensino superior, de uma universidade que faça pesquisa e também de um governo que tenha dinheiro, que use o dinheiro nesses momentos de pandemia para a Seguridade Social. Por exemplo, para que os trabalhadores que são sem carteira assinada, para que esses trabalhadores informais tenham acesso a um seguro enquanto eles estão vivendo esse período de pandemia, de quarentena, né, que eles tenham a possibilidade de sobreviver a esse período de uma forma digna a partir de uma seguridade social. Então é isso que nós estamos defendendo aqui. Ao invés de irmos para a rua, estamos fazendo panfletagens virtuais por causa da pandemia, mas estamos aqui na defesa dos serviços públicos. Bom, boa tarde a todas e a todos que estão aqui na mesa. Agradeço o convite, a organização do evento, que as pessoas estão aqui, com os sindicatos, com os movimentos sociais. E pela CES Unidas, a gente está num dia que é de greve nacional da educação, né, além da defesa dos serviços públicos. E uma coisa importante que a gente traz para o debate, quando falamos, por exemplo, de ataques às universidades, de ataques ao serviço público, é a intenção, o objetivo desse Estado de mercantilizar o serviço público. Então, na fala das três pessoas que estão aqui comigo, que estão acompanhando, a gente percebe o ataque contínuo a esse serviço público, mas temos que entender qual que é o objetivo de fazer isso. Por que atacá-lo? Por que fazer o corte de gastos? Né? Onde isso vai chegar? Onde isso pode chegar? Para você ter ideia, nós temos algumas pesquisas e estudos na UNIRA, que é a Universidade Latino-Americana que nós temos aqui em Foz do Iguaçu, ou seja, tem pesquisa sobre isso. E na América Latina, 2 países com maior índice de desigualdade social. Brasil em primeiro lugar e Chile em segundo lugar. Os 2 que menos investem em serviços públicos, que privatizam, que mercantilizam, nesse momento são os que menos conseguem dar resposta à pandemia que está acontecendo. São os que menos estão conseguindo acionar o serviço público em defesa da população. Então, repara que não é algo único do Brasil, é algo também de outros estados que nesse momento estão sendo questionados profundamente, tanto pelos trabalhadores do serviço público, como também pela reação da sociedade, seja no Brasil, seja no Chile, enfim, a ponto que a gente está percebendo que amanhã, melhor dizendo, que hoje à noite haverá aí uma manifestação nacional contra o Bolsonaro e, enfim, às 8h30 estaremos todos lá na janela gritando fora Bolsonaro, em defesa dos serviços públicos e em defesa da universidade pública. Eu queria aproveitar que começou esse debate acalorado e aprofundar nesse primeiro bloco justamente a importância do SUS, né, e a importância da educação e da pesquisa pública que está na pauta das nossas defesas, né, nesse dia, e como também as reformas que estão postas nessa agenda, né, são justamente prejudiciais e atrapalham, inclusive, respostas rápidas do Estado brasileiro para esse tipo de situação de pandemia. Então, eu posso afirmar que se não fosse a universidade pública, a escola pública da onde eu advim, hoje eu não estaria aqui, né? Porque se hoje eu estou aqui formada, sendo professora, né, estando presidente deste sindicato, é porque eu tive a educação básica toda pública e eu tive a universidade, a UniOeste, que me formou. Tá? Então, eu pense como eu estaria se não fosse só esse serviço público. Né? Imagine os outros, se não fosse a minha saúde foi toda pública. Não tinha condições de pagar um plano de saúde. Então, imagina agora a população que, não tendo como custear um plano de saúde, passar por essa pandemia. Imagine todo o resto. Vamos pensar o seguinte, se a gente pensar que o SUS é o sistema público de saúde, ele não tem como objetivo o lucro, por exemplo. Se a gente pensar nos planos privados, nos hospitais, nas clínicas que estão buscando um certo ganho, perde o sentido da saúde. Ou seja, quando ela se torna mercadoria,
ela deixa de cumprir a função de atender a saúde pública e coletiva. Assim como a educação. Assim como a educação. E não vamos esquecer que foi uma universidade pública que fez um mapeamento genético do coronavírus aqui no Brasil, em um tempo relativamente recorde, né? Mais uma Então, vez, a uma pesquisa demanda- universitária é muito importante para o avanço científico e também para o avanço do bem-estar social. A gente vai vendo, e eu acho que esse processo que o Brasil está passando hoje é um processo muito difícil, mas é um processo que vai ser muito rico. Porque a gente já estava achando que estava todo mundo entendendo o que vinha acontecendo, que era a importância da democracia, que era a importância de manter os serviços públicos funcionando, a importância do SUS, a importância do Fundeb, da educação. E chega hoje aí uma pessoa só, está fazendo um estrago aí na educação, um estrago monstruoso em todo o setor público, que praticamente nós vamos demorar uma geração de novo para construir. Ou duas. Ou duas reconstruir. Ou duas. E infelizmente, né, Tamara, infelizmente, e às vezes a população que não tem salário nesse país, e teve a reforma trabalhista que arrebentou com o salário, a gente vê aqui em Foz do Iguaçu hoje, que quem está bancando o comércio é o salário do servidor público, e esse dos pequenos empresários, como é o servidor público, basicamente, que é o cadastro hoje de todas as instituições que estão aí para fazer crédito, é o servidor público que tem, e isso por uma briga nacional, por a sua organização, todo esse processo. Então a gente vê a dificuldade do trabalhador da iniciativa privada, às vezes, de se organizar, de se enfrentar, e às vezes defender que acabe com o serviço público quando ele não tem salário nem para entrar no processo privado. Né? Você viu o fracasso que está sendo nos Estados Unidos a questão do seguro-saúde. Então é importante a população entender, o serviço público é para atender a população, e o SUS é o melhor serviço de saúde do mundo, com todas as suas dificuldades, é a melhor saúde do mundo. Isso é fundamental. E hoje nós temos um serviço público de excelente qualidade no Brasil. O que nós não temos, infelizmente, são gestores públicos que consigam entender e colocar essa máquina para funcionar. Porque, infelizmente, é isso que atrapalha muito o setor público. Gente sem qualificação, que chega da noite para o dia, fica 4 anos, vai embora e não consegue educação. Você me fez lembrar quem tem que pensar quem compõe o funcionalismo público, quem trabalha com o funcionário público. Eu me lembro que desde na metade dos anos 90 se criou a imagem dos marajás, né? ou do Ascone, que deixava o paletó na cadeira, desaparecia, e se dizia que esse é o funcionário público, né? Que ganha sem trabalhar. Então se criou esse mito que a gente precisa, de qualquer maneira, com todas as forças, desconstruir essa imagem junto à população e lembrar que quem trabalha nos serviços públicos são professoras e professores, são médicas e médicos, são enfermeiras, é o pessoal do atendimento, é o técnico administrativo nas universidades e nas escolas. A massa de trabalhadores e trabalhadoras é gigantesca. E muitos desses funcionários recebem um salário abaixo de 5 mil, mais ou menos, 2 mil, 3 mil. Ninguém recebe 1 milhão de reais por mês, ninguém recebe 15, 20 mil por mês. Ou seja, claro, há cargos específicos, há uma demanda específica, mas a grande massa é a massa que trabalha, inclusive os policiais, por exemplo, né, que não estão aí às vezes para exercer um papel de repressão até as manifestações, mas também, de qualquer forma, são funcionários públicos, a gente não pode esquecer disso. Sim, olha as professoras, A olha o gente salário tem das professoras, né? Não tem como falar que são a culpa dos professores e professoras, a questão da previdência, por exemplo, só porque é um grande número, não Mas é a questão é que possível. a gente não defende apenas os serviços públicos, a gente defende seguridade pública para todas as pessoas. A gente defende que as pessoas tenham acesso à educação, à saúde, também à água, à luz, moradia. Que nesse momento as pessoas possam ter, principalmente, acesso a essa quarentena, para que elas tenham um salário, os trabalhadores informais recebam um salário durante esse período de quarentena, para que as pessoas tenham acesso a saneamento básico. E quando você privatiza tudo, você deixa tudo nas mãos do mercado. Nós queremos uma sociedade onde todo mundo tem acesso aos bens produzidos pela humanidade. É isso que nos interessa. E esse momento do coronavírus, dessa pandemia, está nos mostrando isso.
O que vai acontecer agora se ocorrerem chuvas no Rio de Janeiro? Como que as pessoas vão viver essa quarentena? A gente precisa de saneamento básico, a gente precisa de seguridade social, a gente precisa de água, luz gratuita para as pessoas. A gente precisa que todo mundo tenha direito ao emprego, porque emprego é direito, a pessoa tem que ter direito de ter acesso àquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Quem nasce tem direito de sobreviver, de viver, e se a gente privatizar tudo, a gente vai ficar submetido às leis do mercado. E as leis do mercado, elas são sempre excludentes. Essa questão da meritocracia, né? É complicado, gente. Como que vai colocar meritocracia para a pessoa que já vem de baixo, né? Eu não teria condições nenhuma de pagar uma universidade. Não teria condições. Se não tivesse tido a universidade pública, hoje eu não seria professora. Então não adianta dizer, a minha mãe era lavadeira, o meu pai era serralheiro. Como pode? Como que poderia os dois bancar uma universidade paga? Difícil. Agora me chama a atenção também na fala da Tamara, a gente pensa nos serviços públicos como direito, e nesse momento, no caso de emergência, por exemplo, tornar a luz gratuita, que seja por 30 dias, 15 dias, a água também. Mas como fazer isso diante da privatização? Se nós pensarmos nas companhias elétricas, nas companhias de água que já estão privatizadas, qual vai ser o tamanho do gasto do Estado para subsidiar essa política? Ou seja, ao contrário, se fossem ainda estatais, como serviço público e como direito social, que é uma questão importante, é entender o serviço público como direito social. Direito à água, direito à luz, à educação, ao transporte, e não como algo a se vender. E quando se vende, ou seja, aí as leis do mercado que você comentou, tornam os preços inacessíveis. E numa condição que a precarização dos trabalhadores também no setor privado é imensa. Se pensarmos em quem trabalha para os aplicativos, para quem trabalha para Uber, para, enfim, e outras marcas e outras empresas, uma aplicação total, em que as pessoas não têm sequer um salário assegurado. Então, repara, ele não tem. Se tiver que ficar parado, não terá uma renda mínima. Então, vai ficar uma semana sem ter renda. E sem ter renda numa condição que ele tem que acessar uma saúde privatizada, que ele tem que acessar a água privatizada. Num contexto como esse, de uma pandemia, tudo vem à tona. Eu diria o seguinte, pensando ainda na fala também lá do amigo um pouco mais atrás, será uma fase difícil da gente passar, da gente viver, mas uma fase que está colocando tudo em xeque. Que está colocando em xeque o neoliberalismo, está colocando em xeque essas políticas de agora, que não conseguem responder. O governo do Brasil agora não consegue dar o mínimo de resposta para o que está acontecendo. Porque já não tem mais como fazer, não tem mais como ter o alcance de políticas públicas. O grande, se você pegar dessa discussão aí do neoliberalismo, da questão de dar, por exemplo, ações com as companhias públicas para comprar no mercado de ações, você vê hoje a energia elétrica, quanto é que nós estamos aí? A empresa hoje, a Copel, é pública ou privada? Não sei. Eu não sei, tá? A gestão no setor público, mas a maioria que você tem cada vez que conversar com os acionistas privados, para tocar não tem, os projetos sociais são uma dificuldade tremenda. E a energia hoje é fundamental para a saúde das pessoas, para colocar o leite na geladeira para a criança ter lá, ter o resfriador lá na propriedade rural, para ter até num acampamento aqui, urbano, rural, nas áreas mais carentes aí, tem que ter uma geladeira para ter hoje todas as mercadorias precisam de uma geladeira. A água que é bem de vida hoje aí está na mão das empreiteiras. E já mostrou isso na Europa, que estão desestatizando, estão desprivatizando tudo, trazendo tudo estatizando de novo, mostrando que o setor privado só tira dinheiro e não põe. E aqui é isso, sempre foi isso nesse Brasil, infelizmente é essa discussão que nós estamos passando hoje, estamos vendo bem claro com esse governo. Esse problema do Estado mínimo que o Paulo Guedes está fazendo, ele começou e agora não sabe terminar. O presidente não sabe também para onde vai, você acha a casa dele, não sai, você não sabe se sai pela porta de lá, ninguém sabe o que ele está fazendo, estão perdido. E pior, são ciumentos ainda, quando os outros alguém começa a fazer uma coisa, ele fica com ciúme e começa a atrapalhar quem está fazendo. Então, é uma situação muito delicada, porque além de incompetentes, são ciumentos.
E daí é muito difícil trabalhar. Então veja o seguinte, nós estamos numa situação muito difícil. Agora o servidor público, que estuda, passa em concurso público, porque eu aprendi uma coisa, sou um pouco mais de idade que o pessoal aqui na mesa, ela riu porque ela tem bastante idade, ela quis dizer, né? Mas é só para dizer isso no seguinte, eu aprendi o seguinte, para você tocar alguma coisa, você tem que ter um fixo e um móvel. Na empresa privada, para mim o fixo é o capital, é o dono do capital, ele que manda, ele que faz, ele que emprega, ele que coisa, ele que vende, ele que faz, e os trabalhadores todos trabalham com ele, é uma coisa, os trabalhadores podem ser trocados, o dono do capital é permanente, certo? Então no serviço público tem que ter um permanente, e quem é esse permanente? É o servidor público. Se não for um permanente, se imagina o setor público, se mexer todo mundo nisso aí, então muda o governo, troca todo mundo, não vão achar nem a porta do banheiro. Então o problema é que daí tem que ter um fixo, e o fixo é o servidor público. E aqui no Brasil nós estamos na contramão da história, porque nos países parlamentaristas só muda 6 pessoas no cargo de ministro. O ministro tem mais 4, 5 assessores. O restante é tudo cargo de carreira, inclusive o diretor-geral, vamos dizer assim, o secretário do ministério é cargo de carreira. O resto só entra 4, 5, porque as políticas de Estado têm que continuar. Para se manter, né? Para se manter. E a política de Estado só se mantém com o servidor público e com o serviço bem feito. E infelizmente aqui no Brasil a população não entendeu ainda, e ainda não entendeu, talvez não porque ela não queira. É porque foi sempre confundida pela essa direita que está aí, que sempre quer tirar mais do Estado, essa elite, que sempre quer tirar do Estado. E fica tirando, e até porque até hoje não tem uma auditoria que tem que ser feita na dívida pública para saber se realmente essa dívida tem ou não tem. Porque não pode 48% da União ser pago em juro. E não é nem o principal, é juro. Então nós temos que discutir isso. Claro que nessa mesa a gente tem, todos nós aqui defendemos os serviços públicos sob diferentes enfoques, porque somos de entidades diversas, né, categorias diferentes. Eu especificamente defendo a estatização, que todos tenham acesso aos bens produzidos pela humanidade. E quero lembrar também que 18 de março é um dia de defesa das liberdades democráticas, porque o nosso presidente, Jair Bolsonaro, convocou uma manifestação pelo fechamento do Congresso e pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal. O que isso significa? Isso significa ele governar sozinho, apenas com o apoio de quem o apoia, né? E também das Forças Armadas. Ou seja, isso significa uma ditadura. E o que a gente quer, o que desejamos é que a classe trabalhadora tenha o controle do trabalho, né? Porque é a partir do trabalho que a gente produz a nossa existência. E que a classe trabalhadora também tenha acesso aos serviços públicos. E como que a gente vai defender os serviços públicos sem as liberdades democráticas? Então, esse 18 de março, ele é uma defesa também das liberdades democráticas, o que é uma coisa muito importante. Sim, é a defesa para que a gente possa estar vivos e vivas aqui fazendo os debates. Eu fico muito preocupado, porque o nível de agressividade, de ataques desse governo, a nós que trabalhamos no setor público, é de uma violência sem medida nos últimos anos. É impressionante, porque sempre está colocando, vamos pegar pelas universidades estatais. O atual ministro, ele é mestre em todos os dias fazer um vídeo para colocar a população contra os professores das universidades. É cotidiano, é contínuo, nos transformando em inimigos da população, em inimigos do Estado. E ainda, se nós estamos aqui num debate de um Estado que tem que ter um papel de atuação, isso exige investimento. E nesse momento, o que mais é exigido nesse momento é grana. E parar de dar dinheiro para os banqueiros. Mas repara, só o ano passado, na saúde, que é o tema atual de hoje, é o tema que está também nos mobilizando, houve um corte na ordem de 9 bilhões de reais. 16% do orçamento da saúde já foi cortado no ano passado. Pelo menos quase 800, se não me engano, quase 800 milhões da educação. Ou seja, ele vai na contramão do que tem que ser feito. Fez o corte, estamos aqui agora, numa situação que faltam leitos de hospitais para poder atender a pandemia, né? Essa questão do coronavírus, UTIs, falta equipamentos, respiradores. Isso tudo exige investimento, exige grana, dinheiro, não tem outro viés.
Não, você pega aí, você não faz uns 2 meses, não vimos na imprensa, que eu não sei como é que eles conseguem chegar a tanta confusão sozinhos. Extinguiram 27 mil cargos, que disse que não tinha função lá no gabinete da presidência da República de agentes de saúde. Onde é que estourou agora? E agora estourou toda essa pandemia de coronavírus, mas principalmente esses agentes de saúde que faziam combate à dengue em situações de apoio aos municípios e colocavam as pessoas por períodos nos municípios. Então vamos emprestar 1000 cargos no município de Foz do Iguaçu para distribuir nos bairros, para fazer a prevenção, para fazer a contenção, não era isso? Acabaram com os cargos. E agora não tem jeito para mandar aqui, não tem jeito para fazer, porque estava acostumado com esse outro período, e parou todo o processo. Quer dizer, vão destruindo as situações, infelizmente, num processo muito delicado, sem conhecimento de causa do Estado, né? E as pessoas sobrevivendo, isso muito forte, isso é muito ruim. Isso é muito ruim para o setor público. Então a gente vê hoje, e a gente viu aí em várias pesquisas que foram mostradas aí nas últimas semanas, nessa discussão aí do Estado e dos serviços públicos, dos servidores públicos, que o Brasil é um dos estados aí, acho que está nos países, que tem, acho que está em 14º, não, 35º ou 36º em número de qualificações de servidores, que tem 8, 10, 12% da população no setor público. Tem países aí como a Noruega, a Dinamarca, com 30% da população no setor público. Os Estados Unidos tem mais do que o Brasil no setor público, porque precisa a necessidade. E por que nesse quesito não se compara aos Estados Unidos, então? Não, mas é só que, nesse? não, é porque aqui no Brasil, infelizmente, o nosso nível de política é em cima do clientelismo, de ficar colocando gente no Estado e colocando amigo, parente, primo, tio, e não se discute. Então você pega ali a questão do Estado mesmo, as pessoas querem ter a terceirização para poder fazer campanha e depois ficar empregando gente no Estado. Não é esse o processo que funciona. O Estado não pode ser um laboratório de gente que não tem condições de fazer isso. Mas não pode esquecer que não é a maioria que está, né? Não, estou dizendo... Para não confundir quem está assistindo lá. Não, mas eu acho que não, estou falando da terceirização, que infelizmente é feita no Brasil, uma terceirização, mas na verdade é uma terceirização, não é para fazer serviço, é uma terceirização para fazer um apadrinhamento político e não resolve o problema da qualidade do serviço público. Que a terceirização é a precarização do trabalho. Sim. Você é um trabalhador subempregado. Você praticamente não tem direito a se sindicalizar ou não consegue se sindicalizar porque fica na mira do empregador. Você não consegue, você tem mais dificuldade de lutar pelos seus direitos. É claro que hoje em dia existem formas alternativas de lutar pelos seus próprios direitos, né? Já existem formas, por exemplo, de quem trabalha no aplicativo do Uber, lutar contra o Uber, né? A empresa Uber e o pouco que eles dão para cada motorista, no caso, né? Então, quando a gente fala em defesa de serviço público, a gente fala em defesa da pessoa, de todo mundo. A gente fala de um Estado do povo para o povo, um Estado da classe trabalhadora, controlado pela classe trabalhadora, pelo menos assim que eu entendo. Aí, para fechar, lembrando que hoje às 20h30, né, vai ter um panelaço ou um apitaço na janela a favor dos serviços públicos, pela educação, pela saúde, pelas liberdades democráticas e fora Bolsonaro e fora Mourão, que... Bom, gente, vamos fechar esse primeiro bloco. Queria avisar quem está acompanhando que a gente vai fazer um pequeno intervalo de alguns minutinhos rapidamente para alinhavar aqui o debate, para todo mundo descansar um pouco e a gente já na sequência faz um segundo bloco, continuando com esse debate super importante sobre a importância, né, dos serviços públicos na sociedade contemporânea.